sou Wesley Noturno, seja muito bem-vindo no meu canal, no Mundo de Wesley Noturno. Hoje, mais um Wesley Responde. A Paloma, ela veio aqui contar a história dela e ela já começou no e-mail. Gatilho. Contém gatilhos, então, esse e-mail, para suicídios e distúrbios alimentares. Então, esse Wesley Responde contém gatilhos. A Paloma, ela tem 23 anos de idade, ela escreveu para mim, novamente recordando que contém gatilhos. Se você tiver algum problema com esse tipo de conteúdo, eu conto com você, pelo menos dando seu like, que isso é muito importante. E para os demais que estão aqui na casa, deixa o like, deixa o gostei, isso é importante para mim. O YouTube ele vai ver toda essa interação, vai recomendar o meu canal na plataforma, então já deixa o like, compartilha esse vídeo com outras pessoas, avisando elas antes que contém gatilho, e comentem embaixo com a maior delicadeza possível o que vocês estão achando dessa história. O que eu mais gosto é que vocês conseguem interagir e as pessoas que escrevem para mim, elas veem, né? Elas estão sempre de olho nos comentários, eu sei quem elas são e eu vejo quando elas põem like, quando elas interagem. Isso aqui é bom. Então vamos lá. Avisando sobre o like, sobre tudo isso aqui. Eu vou começar a ler a história dela. Primeiro ela manda aqui algumas fotos e também explica. Então deixa eu já dar uma olhadinha aqui. Vamos lá. A primeira foto sou eu, né, para a história. Então, deixa eu dar uma olhada aqui, que são algumas fotos. A segunda foto é a minha irmã, o meu pai e o meu irmão. Acho que é essa aqui. A terceira foto é meu sobrinho, minha irmã e meu irmão. Acho que eles estão num parque, né? Tem um escorregador atrás, tem aqui o canteirinho. É um parque que eles estão. Parece cidade de interior. A quarta foto sou eu e a minha... Quarta foto, eu e minha mãe. Agora sou minha mãe e eu só inverti aqui a ordem. A mãe dela é muito séria, né? Pelo menos aqui nessa foto a mãe dela tá bem séria. Parece uma formatura. Ou formatura ou aniversário de 15 anos, pela forma como ela tá vestida. Ambas, né? E a quinta foto sou eu e meu namorado. Ok, aqui é ela mais atual. Aqui é o rosto dela, que eu já tô acostumado nas redes sociais, que a gente se segue por aí. Vamos lá. Eu vi as 5 fotos que ela mandou. Agora já tenho na cabeça mais ou menos o que, né? Vamos lá. Olá, Wesley. Hoje eu decidi contar a minha história a você. Não sei se a minha história vai servir para alguém, mas se for útil para ajudar apenas uma pessoa, eu já estou feliz. Paloma, todas as vezes que a gente põe para fora, a gente já está ajudando. É como eu faço, né? Às vezes faço os meus vídeos contando que eu fui agredido em Portugal, contando os meus problemas com ansiedade, contando das minhas angústias, da minha depressão, do meu problema para dormir. Se eu conseguir ajudar uma pessoa, já ganhei. Isso aqui tá ganho. Eu tenho certeza que vai servir para alguém. Se não servir para as pessoas que estão nesse canal, eu tenho certeza que elas vão compartilhar, mas vai chegar para alguém, tenha certeza. E desde já, nem li sua história, vai ser um reaction que eu vou estar lendo aqui com as pessoas. Desde já, parabéns, porque contar histórias do nosso passado, do nosso presente, contar esse tipo de história com gatilhos, não é fácil. Eu sei que não é fácil. Eu escrevi também, eu também estive no lado de depoente, quando eu contei a minha história para Dani Delanos. E escrever, relembrar, dói, machuca, né? Então, parabéns de coração. Vamos lá, né, gente? Estou aqui perdido com a câmera, mas vamos lá. Meu nome é Paloma, tenho 23 anos de idade. Para todos que olham de fora, eu cresci em um lar feliz e equilibrado. Porém, a verdade é que eu fui obrigada desde nova a viver de aparências. O meu pai era abusivo com a minha mãe e ela se divorciou dele quando engravidou de mim. Ela cuidou de mim, da minha irmã, do meu irmão, ambos mais velhos do que eu, sozinha. O meu pai bebe, fuma e utiliza desde a adolescência todo e qualquer tipo de droga que você consiga imaginar. E as que você não consegue imaginar também. Eu cresci indo visitar ele em clínicas de reabilitação e ele se internou diversas vezes. Porém, sempre voltou a usar tudo novamente. Algumas vezes fui eu que tive que internar ele já na minha vida adulta. Apesar de tudo isso, ele sempre foi um pai presente na minha vida. Passei todos os fins de semana com ele até a minha adolescência e ele sempre cuidou de mim, me deu amor, atenção e me ensinou muitas coisas importantes. Eu já vejo a barra aqui, né? Já pensou a barra, o que não é para uma filha
ter que internar um pai em uma clínica de reabilitação, sabendo que ele tá lá porque ele usa todos os tipos de droga possíveis e imagináveis. Já pensou que é para uma filha indo visitar o pai? Eu me ponho muito no lugar da pessoa, né? No lugar da vítima. Eu me imagino a sensação. Eu, por exemplo, eu acho que eu surtaria. Como é que seria visitar meu pai sem saber se ele está bem, sem saber se ele está vivo, sem saber se aconteceu alguma coisa, se ele se meteu em encrenca. Eu nunca passei por isso, mas eu imagino o quão difícil seja. Próximo de mim há pessoas que passam por isso, não na questão do pai, mas em outros parentes, né? Outro grau familiar, e relatam, né? Passar por muita dificuldade, principalmente quando a pessoa está num grau assim de começar a furtar, né? É muito complicado, eu nunca passei por isso, mas eu consigo me pôr no seu lugar e imagino, né? Você com 23 anos de idade, já passando por isso desde a infância, fácil não é, né? Imagina os traumas que isso aqui não vem pra pessoa, né? Ai, é complicado, gente. Eu já comecei a história travadíssimo aqui porque eu sei que é complicado. Mas vamos lá. A minha mãe, ela é uma relação mais complicada. Ela sempre cuidou de mim, no sentido físico da palavra, e ela sempre foi uma mulher batalhadora, que ralou muito para dar para mim, para meu irmão e para minha irmã de tudo. Nunca faltou nada dentro de casa, porém a minha mãe é o tipo de pessoa que se importa com que as coisas pareçam, mais do que as coisas são. Então, mesmo quando tudo estava muito ruim, ela me obrigava a fingir que estava tudo bem. Por volta dos meus 11 anos, meu sobrinho nasceu e a partir daí a minha mãe mudou comigo. Parou de se importar com tudo relacionado a mim. Tudo que eu precisava era o meu irmão que me dava, era ele que comprava roupas, sapatos, me dava dinheiro para trabalhos escolares. A minha relação com meu irmão sempre foi muito boa e eu sou muito grata a ele. Já a minha irmã, ela me batia muito na infância e sempre me explorou muito. Já passei muitos anos sem falar com ela e hoje em dia temos uma relação cordial, mas não somos muito próximas. Minha mãe agia como se eu fosse uma coisa na casa. Eu era a única que fazia absolutamente tudo. Limpava, cozinhava, cuidava do meu sobrinho, lavava roupa e etc. E ainda era chamada de vagabunda, preguiçosa e etc. Ela também era muito cruel e dizia que nunca deveria ter tido a mim, que eu só dava desgosto e que deveria me matar com uma marreta, entre outras coisas piores. Isso tudo sozinha, com ela dentro de casa. Pro mundo, ela era a melhor mãe do mundo e eu, uma adolescente feliz. Meu Deus do céu. Gente, olha aqui, já estamos no comecinho, né? Comecinho da história, já vemos ali a situação do pai, já vemos ali a situação da mãe. Você é uma sobrevivente, tá bom? Você é uma sobrevivente guerreira. Gente, eu não sei para que lado eu ia correr, né? Eu não sei para que lado eu ia pender. Pro lado do pai, usuário de droga e tendo que ser internado, pro lado da mãe, falando que você não deveria nascer e que ela gostaria de te matar. Sabe, eu acho que quando a gente passa por... Eu ainda nem vi o final, nem sei o que aconteceu, tô realmente lendo aqui com a câmera ligado. Mas é assim, eu fico muito triste com esse tipo de ingratidão. E eu fico muito triste com essas mães e com esses pais que acabam sendo só fabricantes, sabe? Eu fiz um Wesley Responde, por exemplo, em que a depoente ela descreveu o pai como doador de esperma. É pesado, é duro, mas é real. A gente vê muitos casos onde ou temos um doador de esperma ou temos uma barriga de aluguel que não se importa, que não mama, que não dá carinho e que às vezes a gente se pergunta, mas por que essa pessoa teve filho? Se ela sabia que ela não ia cuidar, se ela sabia que ela não estava preparada emocionalmente, se ela sabia que ela não ia conseguir dar amor. É muito complicado. Uma criança não tem que ver o pai nessa situação e não tem que escutar uma coisa dessa de uma mãe. Tem tudo para dar errado. Tem tudo para desviar ela pro lado errado. Mas ela não desviou não, né? Eu vejo ela como guerreira, vitoriosa. Claro, a gente tem nossos momentos ruins,
A gente fica com os traumas, às vezes a gente tem que tomar remédio, passar por psicólogo, psiquiatra, psicanalista. Ficam os surtos, as sequelas, mas tudo disso aqui. Vem disso aqui. Tem o histórico, né? Tem o antes. E às vezes as pessoas nem imaginam o que está acontecendo na casa do vizinho. Ai, que família linda, olha, todo mundo feliz, olha as fotos, todo mundo sorridente, todo mundo no parque. Não sabem e nem sonham o que está acontecendo na casa do lado, né? É complicado. Muita gente hoje em dia, nas redes sociais, no Instagram, posta no feed maravilhas. Aí você vai descobrir, vai ver, a pessoa não é nada daquilo que ela está vivendo, né? Vamos lá, vamos continuar. Eu comecei a ter insônia, olha, tô falando, né? Sequelas, né? Sequelas, traumas, isso vem tudo, isso vem com o tempo, tá? Você não é ofendido hoje, amanhã você já tá com uma sequela. Pode ser que esteja, tem casos que são assim, mas normalmente o trauma prolongado traz consequências, como insônias, como depressão, ansiedade, entre outros problemas, né? Vamos lá. Eu comecei a ter insônia nessa época, tive distúrbios alimentares, olha aí, mais um trauma, bulimia. Eu quase cometi suicídio 2 vezes nessa época, tá vendo? Quase cometi suicídio 2 vezes nessa época. Comecei a sair escondido de casa à noite, arrumar briga na escola. E ela, a mãe, não ligava para nada que eu fazia e deixava eu fazer desde que ninguém soubesse. Por volta dos 13 anos nos mudamos e nessa época eu já tinha problemas seríssimos para dormir. Ficava 2, 3 dias acordada, depois eu apagava um dia inteiro. Praticamente eu não comia nada e o que eu comia, meu estômago rejeitava. E vivia desanimada pela casa, com fraqueza, eu saía à noite e vivia metendo em confusão. Porém, eu já não fazia nada que chamasse atenção para fora. Eu mesma saía das confusões que arrumava. A minha mãe estava pior do que nunca comigo. Nessa época, eu cogitava suicídio, quase que diariamente. Nesse período, eu conheci o meu melhor amigo, conversamos e sempre ele me ajudou. Tanto que não sei escrever em palavras, ele salvou a minha vida, figurativamente e literalmente diversas vezes. Depois de meses, a amizade virou um romance e nós namoramos até hoje. Aos 15 anos, eu saí da casa para fugir da minha mãe. Passei anos sem falar com ela, até eu aprender a perdoar. Alguém que eu sabia que nunca pediria perdão, pois nunca aceitou que estava errada. Hoje em dia, eu tenho uma relação boa com a minha mãe, aprendi a perdoar e não guardo mais rancor dela. Porém, eu nunca mais consegui confiar nela. A gente apanha, apanha, apanha. Há pessoas que conseguem até perdoar, eu não consigo. Mas há pessoas que conseguem até perdoar, mas a confiança mesmo não volta, nunca mais. É um vidro, né? Você quebrou ele, você não vai conseguir, né? Vai estar ali cheio de rachadura. Eu gostaria de deixar claro que eu não indico para ninguém tomar a mesma decisão que eu tomei na minha vida. Esse foi o modo como eu consegui lidar com a minha dor e principalmente como eu conseguia sobreviver. Hoje em dia eu estou bem e consigo lidar e manter o controle dos meus problemas, exceto a insônia, que já passei com especialistas, já tomei diversos tipos de remédio e até hoje só durmo com medicamentos. Se eu for sedada, então por isso eu deixei de usar os medicamentos e lido conforme consigo com a minha insônia. Peço desculpas se o texto ficou muito longo, tentei resumir o máximo que eu pude. Obrigada, Wesley. Meu Deus, eu fico... Passa assim, sabe, tanta coisa na minha cabeça. Eu tive uma situação muito complicada na minha vida, na minha história, e eu cheguei a ficar dias acordado também. Eu já cheguei a virar noites, ir pra escola assim, sem dormir, e depois dormir demais, igual você falava. Eu chegava, eu via tudo, eu tava no Brasil ainda, né? Eu via tudo que tinha na televisão, comia, fazia pipoca. Gente, eu pegava os meus pais acordando para ir trabalhar, depois eu continuava acordado, eles voltavam para almoçar e eu não tinha sono. Problemas para comer, problemas para fazer um monte de coisa, não prestava atenção na aula, reprovei.
foi muito tenso tudo que aconteceu. E sobre o perdão, eu te entendo. Eu tive uma situação que foi a mãe da minha mãe, que eu não consigo chamar ela. Ela é a mãe da minha mãe. E a gente se alfinetou durante muito tempo. Por conta do meu estilo, por conta de ser gay e por conta de outras coisas que... Por conta de outras coisas que a família ali sabe, né? Houveram discussões e a família, algumas pessoas da família sabem. Eu parei de conversar com ela há muitos anos atrás. E houveram natais, houveram festas comemorativas, houveram almoços de família, outros eventos que ela estava como anfitriã, né? Como a mãe de todos os meus tios ali, a avó de todos os meus primos, e a gente não se trocava nenhum oi, bom dia, não. Eu chegava, ela chegava, ela ficava no canto dela, eu ficava no meu canto, ela cumprimentava minha mãe, minha irmã, meu pai, e era como se ela não existisse. Vim para a Europa, já estou aqui há 7 anos, vim para a Europa, saí sem me despedir, saí sem falar nada, a gente nunca trocamos nenhuma mensagem. Ela adoeceu, ainda assim não trocamos nenhum tipo de conversa, de mensagem, e eu estava na Grécia, em uma das minhas viagens, em março de 2016, se eu não me engano, e só recebi uma ligação dizendo que ela tinha falecido. Acabou ali. Não teve perdão. Até hoje eu não consigo... Foi difícil as coisas que eu ouvi, foi duro, e até hoje eu não consigo perdoar. Você foi forte. Parabéns, porque eu não consegui perdoar. Meu Deus. Até porque eu faço esse Wesley Responde e acabo desabafando também. Sua história vai servir sim de lição para várias pessoas. E espero que sirva de lição para as mães, para os pais, para os familiares que tomam conta, os tios, para todo mundo ali que toma conta, que é responsável por alguém. Cuidado com o que você fala, com as suas ações. Cuidado com tudo isso, porque traz traumas, traz problemas. Pode ser que não traga de imediato. Pode ser que você crie uma pessoa e ela saia da sua casa, depois ela começa a morar sozinha. Os traumas vêm pesadíssimos. A gente viu aqui bulimia, problema para dormir, inúmeras tentativas de suicídio. Ai, mas é só drama. Não, gente, não é só drama. Quantas vezes eu escutei isso quando eu estava no Brasil? Ah, ele só faz isso para se aparecer, e eu cortando os pulsos. Ah, ele só faz isso para não sei o que lá, e eu tentando me jogar na frente do carro. O que aconteceu? A gente tem que cuidar com as nossas ações, a gente tem que cuidar com o que a gente faz, com o que a gente faz, e que esse vídeo aqui, que é a história da Paloma, sirva de exemplo para todos vocês. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam, e Paloma, parabéns pela sua coragem, e continue voando, continue brilhando muito. Eu sei que não é fácil, a depressão, infelizmente, não é em uma terapia que a gente consegue eliminar ela. Às vezes são anos de batalha, anos sendo ajudado, anos passando por inúmeros medicamentos. Para mim dormir, eu comecei com um que agora já não funciona, fui pro outro, fui pro outro, fui pro outro. Conclusão, eu tenho aqui vários remédios orientados pelos meus médicos e nenhum deles funciona. Às vezes eu tenho que dar um mix ali para conseguir dormir. Eu sei o que você passa, viu? Eu entendo perfeitamente isso. E você é uma guerreira. Eu vejo suas fotos e fico muito feliz. Eu não imaginava, né? A gente nunca imagina, né? Mas é isso aí. Parabéns pela sua história. O que vocês acharam? Comente aqui embaixo. Com respeito, tá bom? Porque se tiver algum comentário aqui desnecessário, vai ser bloqueado. E se você quiser escrever sua história também para mim, mundowesleynoturno@gmail.com. Para já, é nessa que eu vou. Um grande abraço no coração de todos vocês, em especial para Paloma. Fui.